Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 33, Fim da Peregrinação de Jesus, Operário de Cristo. Na quarta parte, no jardim da sua casa recebia seus amigos para um churrasco. As belas meninas não o deixavam em paz. Uma delas, Violeta, perguntou ao nosso amigo, Gervásio, qual a sua religião? Ele, rindo, respondeu, dinheiro. Ganhar muito dinheiro. Mas, Gervásio, todos nós precisamos da fé. Ela fortalece a alma. Virou carola agora, Violeta? Não sei por que estou lhe dizendo isso, mas senti uma vontade muito grande de falar de Deus para você. Continuou a rir. E em tom galhofeiro, chamou os amigos. Carlos, Marina, Joyce, Leandro, venham cá. Sabem que a Violeta se tornou espiritualista? E está querendo me apresentar Deus? Todos zombaram dela. Não diga, Violeta. Olhando-os com firmeza, ela respondeu, Gervásio tem razão. Vou tornar-me espiritualista, pois tenho sonhado com um velhinho que me elucida sobre Jesus de Nazaré. Todas as noites ele aparece e sempre me narra fatos da vida de Jesus Cristo, que ele chama de mestre. Um deles falou, Violeta, você caindo nessa dos fanáticos, o pobre tem de orar para não morrer de fome. Agora nós temos é de aproveitar os confortos da vida. Leandro, aproximando-se mais de Violeta, indagou. Você acredita em alma do outro mundo? Não seja infantil, Leandro. Bem sabe que desconheço qualquer religião, mas que ultimamente estou sonhando com fatos estranhos. Isso estou. Em um deles eu segurava a mão de Gervásio, como se quisesse retê-lo ao meu lado. Mas ele debatia num redemoinho atroz. Cruzes? Que papo mais cavernoso! Vamos cair na piscina, Gervásio. Agora, mais interessado, falou, não, agora não. Quero saber o porquê desse estranho sonho. Joyce comentou, tem uma tia que entende de espíritos. Ela até dá passes. Que? Ela é bruxa? Deixe de ser bobo. Carlos, bruxas não existem. Ela conversa com as almas. Se vocês querem, vamos até a casa dela para decifrar o sonho. Não quero, falou Gervásio. Violeta está ficando doida. Tem razão, Gervásio. Estou lelé da coca, falou, pegando um copo de bebida. Mas Gervásio, sentado-se na espreguiçadeira, meditava. Por que estou tão tenso? Será porque sonhei também que morria e que no escuro chamava por minha mãe? Carlos aproximou-se. O que há, Gervásio? Está com medo das bruxas? Violeta, alisando os cabelos de Gervásio, disse-lhe, desculpe, gatão, estou ficando doida. Aquela reunião teve de tudo. Os jovens julgavam estar aproveitando a vida. Gervásio não maltratava seus empregados. Apenas os ignorava. Era um jovem bonito e rico para que se preocupar com amanhã. Até que, às vezes, dava uma chegada na igreja, nos dias de casamento e batizado. Nesse ponto o computador parou. Leôncio, virando-se para mim, disse, agora tu entras. Vai até a terra e fica ao lado de Gervásio. Se eu puder ajudá-lo, posso? Sim, porém acho difícil ele te escutar. Eu sou teimoso e tudo farei para que ele não venha para cá, principalmente fora do tempo. Como fora do tempo? Todos vocês já o estão esperando. Não, Sérgio, nós estamos orando para que ele se salve. Tenho de descer até Gervásio e tudo fazer por ele. Não é isso? Queira Deus que eu consiga. Acompanhado de Carlos e Joselito, despedi-me de Ana e Leôncio e partimos em busca de Gervásio. Na sua empresa, ele estava sendo protegido por seu mentor espiritual. Oramos pedindo a Deus que encontrasse a fé e se fortalecesse, mas que nada. Ele, o rico e belo Gervásio, organizava uma festa de fim de semana em uma das inúmeras mansões da sua propriedade. Será que não há jeito de fazê-lo criar juízo? Sérgio, Gervásio julga dirigir com prudência.
Naquele rico palacete, vários espíritos familiares oravam pela vida encarnada de Gervásio, mas ele parecia obcecado pela velocidade, e naquela noite de sexta-feira viu-se projetado para fora de seu carro. Nós ali presenciávamos seu desespero. No momento do choque, Gervásio morreu, por alguns segundos. Dor de cabeça, falta de ar, dormência no corpo, vozes, escuridão, um vácuo, e apagou. Quando voltou a si, ainda estava junto ao seu corpo. Entretanto, este não mais vivia. Ele começou a se esforçar para assenhorear-se novamente do corpo, mas este, inerte, o rejeitava. Em desespero, lembrou-se de Deus. Meu Deus, ajude-me. Onde estou? Seu avô aproximou-se e tentou acalmá-lo, dizendo: vamos-nos desprender do corpo carnal para respirar melhor. Não, saia daqui, quero ficar sozinho, falava, olhando o carro destruído e o pior, seu corpo físico também fora triturado pela máquina. Seu avô falou: não seja criança, sou seu avô Rufino e vim buscá-lo. Mas eu não quero ir. Eita. Vocês não dizem que Deus é bom? Por que ele mata quando a gente não quer morrer? Não foi Deus quem o retirou do corpo físico, foi você mesmo, quando pensava poder dominar até a máquina. Aquele homem, forte, encolheu-se chorando. Meu Deus, por que me matou? Por quê? Os familiares foram se retirando enquanto nós continuamos a orar. Gervásio parecia um louco, correndo de um canto para o outro em prantos. Deixe-me em paz, gritou, quando dele me aproximei. Nisso, Leôncio chegou, aplicou-lhe passes e o fez adormecer. Permanecemos em oração, mas ele continuava a delirar. Ao acordar, empurrou Leôncio, abraçando-se ao corpo que estava sendo levado para a capela. Os técnicos do desencarne não conseguiam desembaraçar os fios de seu perispírito, tamanha perturbação de Gervásio. Eu me aproximei dele. Irmão, também já passei por isso. Largue esse corpo de carne e voe para o céu. Só assim será livre. Quem é você? Perguntou, olhando-me com desprezo. Sou Luiz Sérgio, um filho de Deus. Estou aqui para ajudá-lo. Não me deixe morrer, eu não quero. Ouviu bem? Sim, meu irmão, ouvi. Mas nada posso fazer. Você já desencarnou. Só precisa conscientizar-se disso. Nesse momento, os técnicos conseguiram desligá-lo. E ele se afastou do corpo físico. Sentou-se ao lado do caixão e chorou. Notei que ele admirava seu corpo atlético e sofria por não ter conseguido ficar no corpo carnal. Os enfermeiros espirituais do cemitério colocaram na maca ao lado do caixão e ali mesmo foi recebendo socorro. Entretanto, aí começou o drama. Aqueles que ali compareceram só se referiram ao acidente e ao desespero da família. Ele, às vezes, ouvia, outras não. Quando Violeta entrou na capela, ele partiu para cima dela gritando: Sua bruxa, foi você quem previu minha morte. Eu a odeio. Violeta caiu desmaiada ao ver o corpo de Gervásio na urna. Coitado daquele espírito, apenas o padre orou por ele. Era um mundo materialista, despedindo-se de um dos seus adeptos. Cigarro conversava sobre dinheiro. Enfim, os valores daquelas pessoas relacionavam-se apenas aos bens. Os valores daquelas pessoas relacionavam apenas aos bens e prazeres materiais, e pobre do Gervásio sofria com tanta conversa inútil. Nós lhe dávamos assistência, mas como lição de vida foi muito proveitoso presenciar o desencarne de Gervásio. Quão longe ainda está a sociedade de Cristo? Nisso adentrou a recinto um espírito que ainda conservava a pele preta, e me esclareceram. É a babá de Gervásio. Ela o criou, pois sua mãe tinha muitos compromissos sociais. Aquele espírito que soube depois chamar-se Minéia, irradiava luz e seu perfume era inebriante. Gervásio deve ter alguma coisa de bom dentro dele, se teve por companhia espírito de tal escola. Comentei com Leôncio. Ela segurou a mão de Gervásio e iniciou uma coletânea de preces, que eu faço amanhã. Bom, aqui eu acho que ficou um pouco repetitivo já diante das histórias que a gente leu. O caso do Gervásio já não é novidade para a gente.
Uma pessoa materialista, ela não acredita em outra coisa que não seja aquilo que ela vê, aquilo que ela pode pegar, apalpar, né, guardar, inclusive o próprio corpo. Então, para nós não é novidade, nós já vimos nos outros capítulos pessoas com semelhante atitude, que não aceita a morte, se complica diante do desencarne devido ao apego à carne, ao corpo, ou aos bens materiais, ou às pessoas da sua família, pessoa amiga. E o Gervásio vai dar um pouquinho de trabalho aqui pelo que nós estamos vendo, porque ele também não aceita a morte, ou seja, o desencarne, tirar ele da carne, né? Eu estou aprendendo junto com as leituras a ter uma certa tranquilidade nesse momento quando ele chegar. E eu confesso que eu tinha muito medo, como eu já falei em alguns vídeos, quando eu tinha meu pai e minha mãe, eu me escondia embaixo da perna deles, porque eu morria de medo de ser pega e levada ou deles irem e eu ficar. E à medida que eu fui perdendo pessoas, perdendo, entre aspas, né, pessoas que desencarnaram e foram antes de mim, isso vai amadurecendo do tipo assim, como a doutrina espírita é tão maravilhosa, foi amadurecendo aquela ideia assim do reencontro. Então hoje, chegado aos 53 anos, com a comorbidade que eu tenho, eu fico meio que na esperança desse reencontro. Então não me assusta mais a morte, porque eu tenho aquela esperança de estar com as pessoas que eu amo, de reencontrar pessoas que passaram pela minha vida e que já não estão mais aqui encarnadas. Então isso é tão confortante que ainda o que me assusta seria a doença. Eu ficar deitada numa cama aguardando que alguém cuidasse de mim. Isso eu confesso que eu não estou preparada. E Deus conhece o nosso coração e sabe até onde vai o nosso frio para dar o cobertor, né? Mas essa questão do desencarne já não me assusta mais como me assustava. A doutrina é maravilhosa para isso. Mas tem esse detalhe. Nós temos que estudar. Nós temos que entender. Nós temos que compreender como que é o processo do desencarne. Para que quando chegue a nossa hora, vai que nós estamos lá, né? O corpinho deitado no caixão e um monte de gente contando piada, porque a gente não sabe. Não dá para esperar das pessoas que elas vão lá para fazer uma oração para a gente. A gente sabe que seria muito melhor que toda e qualquer pessoa, na hora do seu desencarne, o que vai contar para ela de fato são as orações. É lembrar as coisas boas que ela fez. Não que ela vá virar santo, mas é uma força, é uma luz, é uma energia boa que você está emanando para a pessoa, para que ela saia daquela situação de uma forma tranquila. E a gente sabe que no decorrer de um velório acontece de tudo. Desde aquelas pessoas que vão beber o defunto, até os piadistas de plantão, até aqueles que só vão pelo protocolo. E o coitado do cara que desencarnou muitas vezes não é nem lembrado. Então, já que a gente não pode ficar na mão dos outros esperando que alguém ore por nós, que a gente tenha conhecimento. Para que quando chegue o nosso momento, nós saibamos sair da situação. Acreditando que os amigos espirituais que vêm até nós são de fato os únicos com quem a gente pode contar naquele momento. Isso é muito importante. E saber que a vida continua, independente do que nós vamos carregar na nossa bagagem, que certamente não é a roupa. Eu estou usando minhas camisetas tudo, porque eu sei que lá não vai ter camiseta de banda de rock, nem de personagem, né? Aproveite bem as coisas que você tem material, porque é aqui. Lá a gente não tem essa garantia. Né? Às vezes eu vou comer alguma coisa, eu falo, eu vou comer esse x-salada aqui, porque eu acho que x-salada não tem lá, não. Lá vai ter sopa, água, coisas mais saudáveis, né? Então, a gente que saiba utilizar com prudência as coisas que nós temos materiais, mas sem apego, com a certeza de que lá é um pouco diferente, sim. Mas é para melhor, não é para pior. E se garantir na sua prece, no seu conhecimento a respeito do que vai acontecer quando a gente sair daqui. E isso só os estudos, só as orações, só estando ligado com a espiritualidade é que nós vamos ter esse conforto, essa sabedoria, esse entendimento.